A paz do Senhor Jesus, povo abençoado, povo de Deus. Amém? Glória a Deus por mais essa rica oportunidade de eu estar aqui, unido com você em um só espírito para falarmos da palavra de Deus. E hoje eu quero deixar em nome do Senhor Jesus Cristo mais um pequeno texto aqui da palavra de Deus, Aqui nas cartas que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, segunda carta que ele escreveu à igreja de Corinto, a partir do versículo 11, acho interessante esse texto, amado, muito importante, ele diz assim, Funécios, capítulo 12, versículo 11, 2 Coríntios 12, 11, ele diz assim, Funécios, em gloriar-me, vós me constrangeste porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Olha a humildade e simplicidade do apóstolo Paulo, Ele pergunta, eu não tenho conhecimento, eu não tenho capacidade que os demais apóstolos tiveram? Será que eu, por não ter andado com o Senhor Jesus Cristo, não tenho o mesmo apostolado dos demais apóstolos? Fui nécios, fui sem conhecimento em gloriar-me. Vós me constrangeste porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Ele viu que o apostolado dele não foi inferior aos demais apóstolos. Porque, amados irmãos, aqui na terra, ninguém queira ser melhor do que ninguém, maior do que ninguém, mais sábio do que ninguém. Porque sabedoria mesmo só existe em Deus. Se Deus não liberar a sabedoria que vem do alto, nós não somos nada nem ninguém. A sabedoria terrena da terra não vale de nada diante do Senhor, nosso Deus. E esse homem ele mostra uma humildade, uma simplicidade, ainda que nada sou. Ainda que nada sou, Visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Isso ele falando para a igreja de Corinto. Segunda carta da igreja aos Coríntios. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Olha o que ele está dizendo, Que os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com toda paciência por sinais, Por sinais, prodígios e maravilha. Então, o apostolado dele não foi diferente aos mais excelentes demais apóstolos. Ele foi um apóstolo como os demais foram. E ele mostra aqui uma humildade, uma simplicidade e um amor pela igreja. O apóstolo Paulo sofreu muito, o Senhor nosso Deus disse, e eu te mostrarei, disse a Ananias, vá, porque este para mim é um vaso escolhido, e eu te mostrarei o quanto ele deve sofrer, padecer, por amor ao meu nome. E ele foi um homem que sofreu muito, sofreu bastante, não só ele, mas como todos os apóstolos. E o que eu vejo hoje, amado, na antiguidade, os verdadeiros líderes religiosos, os verdadeiros apóstolos do Senhor Jesus Cristo, discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles sofriam, eram perseguidos pela igreja, por amor à obra de Deus, por amor à igreja. E hoje nós não vemos mais praticamente isso, a pessoa se esforçar, se interessar, sem estar misturando as coisas. Sem estar misturando as coisas. Por que, irmão, vocês pregam muito o apóstolo Paulo? Amado, porque o apóstolo Paulo ele foi um homem também, um diferencial na palavra de Deus. Todos foram importantíssimos, mas ele foi um homem diferencial também, um homem importantíssimo, um homem que pregou a palavra de Deus com humildade. É um homem que dá exemplo na Bíblia Sagrada, que para ele pregar o evangelho não precisava ele estar dependendo de ninguém, nem da parte financeira, nem da parte física. Ele era um homem que pregava o evangelho e trabalhava com suas próprias mãos, como ele diz, com essas minhas mãos trabalhei noite e dias, e não fui a nenhum pesado, e nunca deixou de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E hoje não é diferente. Hoje querem fazer
uma misturada entre pregar o evangelho como dependência do dinheiro para poder que o evangelho fosse pregoado, amados irmãos. Nós temos que entender isso, que esse homem ele nos dá um exemplo aqui, porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado. Perdoe-me este agravo. Ele não foi diferente dos demais apóstolos, pregou a palavra do mesmo jeito. Agora a diferença dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, dos discípulos do Senhor Jesus Cristo na época do Senhor, é que eles pregavam por amor, sem olhar, sem estar forçando as pessoas, sem estar dependendo da pessoa. O evangelho hoje está muito dependente de dinheiro. O evangelho hoje está muito dependente da situação financeira. Eu acho incrível quando as pessoas dizem que é preciso de dinheiro para se pregoar o evangelho, para se pregar o evangelho. Sem dinheiro não tem como pregar o evangelho. Amado, eu acho isso uma vergonha você dizer que sem dinheiro é preciso, não tem como pregar o evangelho, não tem como a obra andar se não tiver dinheiro. E ele nos dá um exemplo aqui no versículo 14. Eis que estou pronto para pela terceira vez e ter convosco, né? E ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, e sim os pais para os filhos. Não busco o que é vosso, mas sim a vós. Mas hoje se dá um entender em muitas das pregações, em muitas das igrejas, em muitos dos pastores, buscar o interesse no que é das pessoas, do que mesmo o interesse na alma das pessoas. Por que, irmão? Por que você diz isso, irmão? Sabe por quê, meu amado? Porque eu vejo aí a situação de muitas igrejas, né? Vejo a situação de muitos líderes religiosos, homens altamente bem-sucedidos, que não sabem que é uma ovelhinha lá do canto da igreja, está com o armário vazio, está com papel de energia, 2, 3 papéis de energia atrasado, a COSERN ameaçando de cortar quando não corta, está desempregado. Você está entendendo, amado? Deixa de vir para a igreja porque muitas das vezes não tem nem condições de vir, não tem gasolina para estar no transporte para vir. E as pessoas não vão nem lá saber a situação, como se encontra as suas ovelhas. Muitos líderes religiosos aí ficam nos púlpitos falando que para pregar o evangelho, para depender do evangelho, precisa se depender do que é das pessoas e não somente do amor pelas pessoas. Por isso que ele diz aqui: eis que estou pronto para a terceira vez e ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso. Eu digo de todo coração, porque o que eu prego, onde eu prego, eu não busco o que é de ninguém. Eu não quero nada de ninguém. Nada de ninguém. Até hoje eu nunca precisei de alguém assim, de situações financeiras para se dizer: eu não vou, eu não faço, eu não fiz a palavra de Deus porque eu precisava de algo de alguém. Porque para pregoar o evangelho, meu irmão, para pregoar o evangelho, não se precisa depender das coisas, de nada, de dinheiro, de ninguém. E sim, depende das pessoas. Nós devemos se interessar em buscar as pessoas. Mas muitas pessoas podem me criticar: faça, meu irmão, a obra sem dinheiro. Faço. Muitos faz. Nós precisamos sim do dinheiro, mas a própria Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de mal. E nessa cobiça muitos se desviaram da fé. Por quê? Porque se voltaram ao dinheiro, começaram a amar, a idolatrar, a avareza, a idolatria, e começaram a idolatrar o dinheiro. Pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não deve os filhos entesourar para os pais, sim os pais para os filhos. Não busco o que é vosso, mas sim a vós. Coloque isso no teu coração, na tua mente, na tua cabeça. Não busque o que é das pessoas, não foque o que as pessoas podem fazer por você, não foque o que as pessoas têm, e sim o que é
e sim as pessoas, amados irmãos. A alma. Você estava pregando para a igreja de Corinto e serve para hoje. Segunda carta, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios e serve para hoje. Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Ora, muito me alegrei, regozijei no Senhor, por realmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tenhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Glória a Deus. Não digo isso, que se alegrou, né? Ora, muito me regozijei no Senhor, finalmente reviver a vossa lembrança de mim, porque eles se lembraram dele, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido a oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Amém, irmãos? Não digo isso como por necessidade. Nós temos que fazer a obra, amado, por amor. Se nós colocar as dificuldades financeiras em frente do amor da alma das pessoas, se nós priorizar a posição da situação financeira, da obra, como se diz aí, a obra de Deus aí, que só anda se tiver patrimônio, se tiver dinheiro, aí as almas vão ficando para trás e nós vamos desestimulando, porque nós começamos a pensar que a obra só anda se tiver dinheiro. E o Senhor Jesus não nos ensinou assim. O Senhor Jesus lá em Mateus 10, ele ensina bem direitinho como é que se deve fazer a obra dele. Por isso que nós devemos, pedir a Deus que nos ajudem. Porque o apóstolo Paulo mesmo disse, não busco o que é vosso, mas sim a vós. Nós devemos fazer a obra interessado no amor pelas almas das pessoas. Mas muitos, infelizmente, estão fazendo a obra de Deus interessado no que é das pessoas. Se você não tem nada, você não vale nada. Se você não ajudar, você não vale nada. Se você ajuda bastante, você é importante. Se você dá muito, você é muito importante. Se você dá pouco, você é pouco importante. Se você não dá nada, você não vale nada. Para muitos líderes religiosos, é dessa forma que funciona. Infelizmente, eles têm que aprender a fazer a obra, a buscar as pessoas e não o que é das pessoas. Não tem nada a ver o Evangelho de Jesus Cristo com situação financeira. A obra é feita espinhosa. Ou transporte, ou a pé, ou para lá, ou para cá. E dependendo da situação, nós temos que aprender a fazer a obra por amor e não por interesse. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos. Inscreva no canal, deixe seu like, seus comentários, compartilhe os vídeos em nome do Senhor Jesus Cristo, para que possamos pregoar mais a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e tenham uma ótima tarde.